Pessoal, estamos de volta no nosso quarto encontro da ação Roda de Conversa, cujo tema é a importância da leitura. Nós recebemos hoje aqui no quarto encontro a Marcele Queiroz, que é diretora-presidente da Biblioteca Pública do Estado, a Júlia V. Argentina, que é delegada do Conselho Regional de Biblioteconomia, e a Fernanda, que é responsável pela Biblioteca Móvel. Nessa ação, nós vamos conversar sobre a importância da biblioteca como instrumento de incentivo à leitura, sendo um espaço físico de fundamental importância para o desenvolvimento da comunidade e da região. É uma instituição democrática onde todos têm o direito de usufruir dos seus serviços. E o conhecimento adquirido nos livros pode contribuir para a construção de uma sociedade muito melhor para se viver. Lembrando que essa ação é do nosso projeto Literatura no Bairro, que foi aprovado pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em 20 de novembro de 2019. Nessa ação, nós teríamos que desenvolver 60 ações nas escolas públicas de forma presencial. Como nós já dissemos nos encontros anteriores, por causa da pandemia, nós conseguimos uma autorização para fazer algumas ações à distância, com foco sempre nas escolas públicas, em estudantes, professores e seus familiares que estão ficando em casa. Marcele, seja bem-vinda à nossa roda de conversa. Marcele é diretora-presidente da Biblioteca Pública do Estado e do Sistema de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo. Seja bem-vinda, Marcele. Muito obrigada. Júlia V. Argentina, que não tem nada de Argentina, né, Júlia? É brasileiríssima. A Argentina é da sua avó, que você falou? Isso, o nome da sua avó. Era o nome da minha avó, que é italiano. Homenagem a ela. Homenagem. Seja bem-vinda ao nosso encontro. Obrigada. Marcelo, eu vou começar com você, depois passar para a Júlia, a gente vai fazendo esse bate-papo, tá? Fiquem bastante à vontade. Fernanda já está ali fazendo as orações dela, né? Nervosíssima, mas ela vai vir no segundo momento, né, a Fernanda? E depois a gente vai cruzando essas informações. Qual é o efetivo papel da biblioteca, Marcele? A Biblioteca Pública Estadual, né, ela atende, né, a todo o Estado, usuários, né, a todas as comunidades, né. Nós temos as divisões também da Biblioteca Estadual, que são as divisões do Sistema de Bibliotecas Transcol. Então, a gente atende 10 terminais rodoviários. Nesses terminais passam mais ou menos 17 milhões de pessoas. E dentro desse sistema de bibliotecas Transcol, nós temos tem também o cálculo, né, de cada terminal, 1.700.000, né, que passam mais ou menos por cada terminal. E na biblioteca Transcol, nós temos aproximadamente 27 mil usuários cadastrados. Então, assim, eu estou dizendo a população geral, né, que passa, né, pelo terminal, e os que utilizam mesmo o serviço, né, que são cadastrados. E temos também a divisão itinerante, que é a Biblioteca Móvel. São 2 vans que passam por 16 bairros, né, e que hoje a Fernanda está aqui para falar um pouco mais, né, desse incentivo à leitura, como né. E eu digo assim que a Biblioteca Estadual ela atende esses usuários das comunidades. Nós atendemos os usuários do entorno, os usuários que frequentam mesmo a biblioteca. A biblioteca, além dela ter, né, ter um acervo, né, bibliográfico, ela é um ponto, né, um ponto de cultura, um ponto de leitura. De encontro das pessoas. De encontro. Então, assim, nós temos o setor de obras gerais, nós temos o setor de infanto-juvenil para as crianças, os jovens, nós temos o setor de multimídia, nós temos auditório, temos um setor de difusão cultural, um setor braille para atender o público, né, com deficiência visual. E, então, assim, e muitos eventos e muitos projetos sociais, culturais, né? Nós temos muitas noites também de autógrafos, de lançamento de livros. Lançamento de livro no espaço da biblioteca. No espaço da biblioteca. Então, assim, a gente diz que essa é a função da biblioteca pública, não só, né, o livro, emprestar o livro, mas ser esse ponto, né, de permanência, de vivência, de cultura, de formação, né, e também atendendo diversas comunidades, é o que a Biblioteca Estadual tenta fazer, né, através dos sistemas, né, de extensão, Biblioteca Transcol, também levar, né, um pouco da biblioteca.
A biblioteca é, sim, um importante instrumento de incentivo à leitura. É o lugar ideal para o aprendizado e enriquecimento cultural. É uma ferramenta que promove a pequenos e aos grandes o ótimo hábito de ler. É a biblioteca que nos aproxima do conhecimento, permite-nos viajar pelo mundo real e imaginário sem sair do lugar. Eu aconselho a você, visite a biblioteca mais próxima de você e você vai se surpreender. Esse sistema da biblioteca Transcol, até para o público ficar sabendo, são aquelas estantes com livros que ficam, que eu vou falar aqui, igual a gente falava no interior de Minas, né? Nos pontos de ônibus de Vitória. Isso? Isso, nós temos um módulo, né? Em cada terminal. Tem o terminal de, acho que é Coqueiral de Itaparica, né? Isso daqui está suspenso, né? Mas temos lá também todos os terminais. Então, é um módulo com aproximadamente 2.000 títulos, né? Cada um? Cada um, exatamente. Eu acho que nós temos aproximadamente também uns 20.000, né, títulos, exemplares, quer dizer. E aí nós fazemos empréstimo, cadastro, empréstimos de livros. Nós temos um computador para acesso à internet. É, né? Mesmo? Também, que o usuário também pode acessar, né? Nós recebemos doações também. Né? Então, assim, e fazemos também programações. E a gente quer agora, após a pandemia, continuar também com essas programações. Já tivemos muitas exposições, né, literárias lá. Então, a gente está querendo aproximar também os escritores, né, desses eventos também nos terminais, né, rodoviários. Ô, Marcele, é uma curiosidade minha e de muitas pessoas. As pessoas devolvem os livros na Biblioteca Transcol? Sim, sim. Mesmo? Na Biblioteca Transcol nós temos também um sistema de multa, né? Então, assim, o sistema que recebe, né, a multa. Então, assim, elas devolvem, sim, e assim, as pessoas buscam muito, né? Porque eu imagino que é a situação. A pessoa vem do trabalho, vai para o trabalho, chega, né, para pegar o ônibus para ir para casa, então ela passa lá e vai pegar, né, aquele livro. Então, assim, pelo tamanho também dos usuários que temos, né, da dimensão, né, dos usuários cadastrados, eles gostam muito de utilizar esse serviço, acham prático. Então, assim, não temos muito essa, né, o não devolver, né? Então, assim, eles se preocupam em estar sempre adimplentes, né? E eles é um incentivo muito grande à leitura, né, dessa população. Dessa experiência de colocar o livro perto da população, Marcele, você passou a acreditar mais que quando o livro está perto da pessoa, a pessoa tende a ler? Você acredita mais nisso hoje? A experiência de vocês mostra isso? Eu penso que a gente não consegue medir, né? Assim, mas a gente consegue assim, perceber a pessoa tirando o livro, a pessoa falando sobre o livro, as campanhas que nós fazemos, os projetos, esse retorno, né, das pessoas. Mas realmente é difícil a gente mensurar assim, né, o hábito, né, de leitura, mas eu acho que o papel da biblioteca é incentivar esse hábito, procurar formas, soluções, eventos, né, ações, né, para isso. A gente vai falar daqui a pouco sobre algumas ações que vocês desenvolvem na biblioteca, até porque você é presidente do Sistema de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo, né? De certa forma, esse sistema engloba todas as bibliotecas públicas dos municípios, né? Até para servir como referência para outras bibliotecas também colocar em prática. A gente vai falar de algumas ações. Júlia V. Argentina, qual é o efetivo papel do Conselho de Biblioteconomia? O Conselho ele fiscaliza sobre a profissão, né? Profissão de bibliotecário, se também os locais, as unidades de formações, as empresas, né, estão cumprindo com o seu papel, se estão contratando bibliotecários, né, então fazem visitas, notificam, é a fiscalização para ver se estão realmente cumprindo com a lei, né, que nós temos, somos respaldados pela lei, então automaticamente, aonde há biblioteca, tem que ser dirigido por um profissional bibliotecário. Tem uma lei federal que cuida disso, né? Sim, lei federal. E, inclusive, a gente também tem a Lei Federal 2244, que é uma lei que diz que todo lugar, todas as bibliotecas, unidades de informação, aonde tem biblioteca, precisa de ter um bibliotecário em cada escola, né? No caso, essa lei é específica para a escola.
Então, a gente torce muito para que um dia isso seja realidade, né, que a gente sabe que atualmente não é. Nem todas as escolas têm bibliotecários realmente, mas já é lei há muitos anos, né? E a gente espera que daqui a um tempo isso seja realmente cumprido, né, em todo o estado, todos os municípios e no Brasil como um todo. Ô Júriver, qual é o efetivo papel do bibliotecário? O bibliotecário ele vai além, né? Ele é um disseminador da informação, ele é um educador, ele intermedia, né, no papel da tecnologia de capacitar também os usuários. Assim como a biblioteca, a função da biblioteca e do bibliotecário está muito misturada, né? Está ali um pouco, uma interligando na outra, né? Então, a gente tem um papel de ser disseminador, mas também de ser uma ponte, né, entre a informação e o usuário final, a literatura, a leitura como um todo. Assim como a Marcele falou do espaço de vivência, de convivência da biblioteca, cabe a esse profissional também fazer com que as pessoas se sintam à vontade, que desmistificar a biblioteca como algo ruim, como um local de castigo. A biblioteca é um local bom, agradável. Na época da escola, o professor, quando queria castigar, botava a gente para ler na biblioteca. Tá vendo? Então, assim, muitas pessoas ainda têm esse pensamento. Então, o profissional, ele vai desmistificar isso tudo. Lógico que tem a parte técnica, que o profissional é capacitado para catalogar livros, classificar, fazer essa parte técnica. Mas vai muito além. A gente estuda para também saber lidar com o outro, para saber lidar com as informações, filtrar essas informações. Em tempos de fake news, mais do que nunca, a gente precisa saber filtrar essas informações e repassar para as outras pessoas, né? Para não correr o risco de estar aí propagando falsas notícias, e assim como um todo. Então, a gente auxilia tanto na área educacional, cultural, enfim, a gente pode ter bibliotecário em hospitais, aliás, temos exemplos, né? Hospital, na redação de uma TV mesmo, a gente tem experiência na Record News de Vitória, a gente tem a Lia Maia, que trabalha lá, que é bibliotecária. Então, assim, tem várias possibilidades, uma infinidade de possibilidades. Ele pode trabalhar como profissional liberal, como pode trabalhar em uma instituição. E engana-se quem pensa que é só biblioteca escolar. A gente vai muito além disso. Então, tem um apelo cultural muito forte. Nós somos também agentes culturais, né? Gestores, agentes culturais. Então, aí é uma infinidade de situações e de possibilidades, né? Que a gente pode atuar. Depende muito do perfil também do profissional, né? A biblioteca, ela não é só um ambiente que empresta livros. A gente tem muito essa ideia ainda fixada, né, que biblioteca empresta livro, devolve livro, e é basicamente isso. Mas não, eu considero a biblioteca como um universo, uma coisa muito mais ampla e que vai muito além do empréstimo e da devolução. Para mim, a biblioteca, ela é um espaço comunitário, ela é um centro de informação, e mais importante que um centro de informação, ela é um centro de acesso à informação. E quando a gente fala de bibliotecas públicas, ela é um centro de acesso à informação democrático, que todo mundo pode usar e o acesso é igual para todos. Então eu acho que isso é muito importante. A gente precisa pensar na biblioteca como esse centro informacional, como esse centro de acesso, como um ponto de referência, se você precisar de alguma coisa, entendeu? A gente tem que pensar que as coisas estão ali à nossa disposição e que a gente deveria usar mais, né? A gente deveria usufruir mais disso tudo. Se a biblioteca ela é bem estruturada, ela vai muito além do empréstimo de livros e da devolução, né? Daquela coisa meio quadradinha que a gente fica imaginando. Então eu acho que uma biblioteca bem estruturada, ela é um centro de criação de ideias, de criação de conteúdo. Ela é uma coisa que ela é efervescente ali, né? E ela vai além. Pra mim, toda biblioteca teria que ser, na verdade, um ponto de acesso e um lugar que você vai se você quiser gravar um vídeo, um lugar que você vai se você quiser fazer um clube do livro, uma mesa redonda sobre qualquer tipo de assunto que esteja aí, né, em alta discussão, debates e tudo mais. Eu acho que ela é um lugar que a gente cria e que dá bases pra gente criar, né? Então eu acho que isso é muito importante. Pra mim, a biblioteca é mais ou menos isso. Ô Marcele, existe um lugar comum sobre biblioteca? Eu vou fazer duas perguntas, uma na sequência da outra.
Tem muita gente que ainda acha que a biblioteca é apenas uma casa para se guardar livro e que se o cidadão quiser se interessar, ele vai lá procurar, né? E aí eu pergunto para você, o que mudou nos últimos anos nesse sentido? E se as bibliotecas públicas dos municípios capixabas perceberam que houve essa mudança? Por gentileza. É uma opinião, né, minha também, e eu passo muito para os dirigentes das bibliotecas. Hoje, uma biblioteca ela não pode ser essencialmente tradicional, nem essencialmente, ela tem que buscar um meio termo. A gente fala muito em biblioteca híbrida, né? Que as duas coisas, ela consegue, através da tecnologia, fazer o incentivo à leitura, levar a informação, disseminar a informação, proporcionar uma alfabetização digital, a inclusão social, a inclusão digital. Então, assim, ela não... hoje, as bibliotecas não... a gente luta e precisa que a biblioteca não seja só esse depósito, né, de livros que você está dizendo. Ela precisa de unir incentivo à leitura com tecnologia, com informação, com arte, com cultura. Então, hoje, as bibliotecas, até as nossas bibliotecas municipais do Espírito Santo estão, né, com muitas ações, né. Nós fizemos uma escuta agora em agosto e a gente viu, assim, ouviu dos profissionais muitos projetos. Então, assim, de incentivo à leitura e desse movimento, né, da comunidade, dessa união também da comunidade, né? Porque, assim, a missão dela é promover essa sociedade leitora, né? Que ações que estão sendo feitas, né, para o incentivo à leitura naquela cidade. Então, assim, cada cidade, né, ela tem feito trabalhos maravilhosos. Bem, eu creio que a biblioteca tem um papel a desempenhar na nossa era, também chamada de Era da Informação. E hoje, essa informação, muitas vezes, vem com a sua antítese, a desinformação, também chamada fake news, o que complica ainda mais. Ora, a biblioteca trabalha com conhecimento registrado, em diversas formas, não é uma simples informação e sua antítese. Temos que no ambiente da biblioteca existe um foco esse que não deve estar contaminado de interesses além do aprendizado, mas profícuo entre as pessoas e seu objeto de conhecimento. Veja que hoje no celular podemos acessar o conhecimento de quase tudo, mas ele vem numa torrente de propagandas que torna difícil de ter um ambiente propício ao estudo e ao aprofundamento do ato de leitura. E o ato de leitura é fundamental para se chegar ao conhecimento. Você tem uma estatística hoje, assim, não é uma coisa obrigatória aqui para você responder, de quantas bibliotecas públicas no Espírito Santo, as municipais, que tem um bibliotecário contratado? Vocês têm esse número? Então, nós fizemos também a gente precisa de sempre estar atualizando, né, os dados, porque surgem processos seletivos, surgem concursos, né? Eu acredito também que com a Júlia aqui do Conselho, né, a gente também dialoga com eles. Então, assim, são cada um com o seu papel. Por exemplo, o nosso sistema de bibliotecas, ele colabora, ele abraça as bibliotecas, ele apoia as bibliotecas, ele apoia tecnicamente também na implantação, que projetos fazer, ele está ali para ajudar, né, tanto o administrador municipal como, né, o dirigente da biblioteca. Então, assim, é muito importante cada um com esse papel. Então, também o Conselho também atua nessa fiscalização, né, na dignidade, né, da profissão, sindicatos, as associações, né, então cada um com seu papel. E então, essas oportunidades, né, que surgem, muitas vezes também nós temos bons profissionais, esses profissionais gostaram tanto da biblioteca, de trabalhar na biblioteca, de servir a comunidade, que fazem também o curso, se tornam, né, bibliotecários, mas com essa escuta que nós fizemos em agosto, nós temos bibliotecários no norte, temos bibliotecários no sul, no centro-oeste, no metropolitano, praticamente, né, todas as cidades, né, têm bibliotecários. E com essa turma, né, de bibliotecários, a gente também está fazendo ações para
para que eles também possam ajudar no que for preciso, no fortalecimento, né, dessa rede, para que nós tenhamos mais bibliotecários. Né? Ok. Eu vou fazer um comentário, e aí vale a colocação para vocês duas, né? Primeiro a Júlia e depois a Marcele, que é o seguinte: a gente faz todo um trabalho, né? Nós já conversamos, né, sobre os nossos projetos aqui, tem outros projetos no Estado também que são desenvolvidos, com o objetivo de popularizar o livro, que é tornar o livro um bem de consumo normal para as pessoas, certo? Porque tem muita gente que ainda acredita que o livro é uma coisa distante. O Pereira lê, o Pereira meio que vive com incenso aceso, né? Rezando, orando, jejuando, e não é nada disso. A gente vive a vida real e gosta de ler, não é assim? Então, é popularizar o livro. O que você acha? Democratizar o acesso ao livro, né? Que a gente fala muito sobre E precisa isso. democratizar o acesso ao livro. Você fez uma colocação bem oportuna. A ideia é transformar esse espaço em um espaço de interação, um espaço vivo, onde haja uma convergência de várias coisas, né? Então aqui a gente se emociona, a gente vibra com o aluno, a gente traz o aluno para um outro mundo, para uma outra realidade. Você entra na história e você fica imaginando como se você estivesse ali, vendo tudo o que está acontecendo. Eu trabalho com os alunos em 3 intervalos, e nesses 3 intervalos, com pouquíssimo tempo, a gente usa todos os recursos que existem, possíveis e imagináveis, para captar o interesse ou despertar o interesse do aluno pela leitura. Eu gosto do Café com Poesia. Ela começa a falar sobre os poetas, e aí a gente lê um pouco de alguma poesia que ele fez, e aí eu consigo descobrir mais. Eu gosto da oficina literária porque ela junta os alunos de todas as classes, 3º a 6º ano. Ela sempre coloca a cartolina, o papel ali, com um tema diferente, como emoções que sinto ao ler, o que a leitura desperta em você. A gente escreve frases, a gente monta potes com garrafas, a gente arruma a sala com adesivos que a gente gosta. É um ambiente bonito, colorido, é uma coisa alternativa e que funciona como um fortalecedor da aprendizagem, né? Acreditar que vai conseguir mudar. Os dois falam sobre deuses. Nacional. O nome é O Reino da Voz. Ano passado eu não lia direito quanto eu leio esse ano, e eu tinha muito problema em português, esse ano já não tenho. O aluno que frequenta a sala de leitura com assiduidade, ele tem uma mudança de postura, e isso tem extrapolado esse espaço. Em 2 meses nós tivemos 76% de alunos utilizando a sala de leitura. Tem um movimento de resgate dos livros. Óbvio que a tecnologia ainda é, né, nesse sentido, uma rival, né, mas eu acho que hoje na escola tem muitos alunos que prezam, que valorizam o livro mais do que, por exemplo, no ano passado. O que você acha que as bibliotecas têm que fazer para construir essa aproximação com o cidadão comum? O que você... A Júlia e depois a Marcele, por favor. Então, Pereira, depende muito da sua comunidade, do seu local. O que cada biblioteca, o plano de ação de cada biblioteca varia muito, né? Ela tem que estudar primeiro o local onde está implantada a biblioteca, como é sua comunidade, o que a comunidade precisa naquele momento, né? A questão da cultura local, exatamente. Você tem que considerar. Exatamente. Né? E muito assim, às vezes a pessoa quer já obrigar o leitor, né, o futuro leitor, a ler Machado de Assis. Né? Então é uma leitura mais rebuscada, não adianta, ali ele já não vai querer dar continuidade, né? Ele vai achar chato, não vai querer. Não que Machado de Assis não seja bom, né? É ótimo. Mas a gente precisa iniciar de uma forma mais calma, mais silenciosa, talvez até intervindo e puxando esse futuro leitor de outras formas, com outras ações. Por isso que eu falei de entender o que a comunidade precisa. A gente entendendo o que a comunidade... Desculpa. A gente entendendo o que a comunidade precisa, por exemplo, às vezes a comunidade está precisando de um curso de informática.
Então, a biblioteca talvez possa oferecer isso com algum trabalho, né, de algum voluntário e tudo mais. E aí, através desse curso de informática, a pessoa começa a frequentar a biblioteca. Através dela frequentar a biblioteca, a gente já começa a incentivar ali, ela pegar algum livro, ela começar a ler, né? Mostra a ela quais livros, quais possibilidades ela pode para iniciar nesse mundo da leitura, né, aos poucos, e assim ir avançando. Então, muitos dos nossos usuários hoje em dia das bibliotecas são de pessoas que não gostam de ler. Então, o profissional, ele faz esse importante papel, né? Ele faz essa ponte que é tão importante de levar o usuário, incentivar a leitura de uma forma que ele não perceba tanto, e no final o nosso objetivo final, né? Então, às vezes, através de uma palestra na biblioteca, uma mesa redonda sobre outros assuntos, né? Curso de capacitação, eventos culturais, né? A gente acaba enveredando também para o incentivo à leitura, que é o nosso objetivo também central, querendo ou não, né? Mas aí é um conjunto de coisas. Não adianta também a gente querer que a pessoa já entre na biblioteca e comece a ler. Né? A biblioteca passa a ser um centro de convivência que não é só objetivamente para pegar um livro para ler. Pode cumprir também esse papel. Jamais. Ela é um centro de cultura, um centro de lazer, é um local ali para socializar. E quando a gente fala socializar, não é só informação, né, Marcele? Não é só notícia, não. Vai muito além disso. Então, é um local cultural também. Tem, socialização pode ter música, contato, é convivência. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente fala também em biblioteca e bibliotecário, a gente tem aí uma ampla possibilidade de, na biblioteca, ter um evento de música, né? Muitas pessoas relacionam a biblioteca como um local de silêncio total e o bibliotecário como o desagradável que fica pedindo silêncio o tempo todo, né? Mas isso é a realidade de cada biblioteca. No caso das bibliotecas públicas, né? Acredito que a gente possa falar que elas têm que ser mais vivas, né? Então, o profissional tem esse papel aí de estar intervindo juntamente com os outros funcionários, né, Marcelo? Mas a leitura normalmente demanda um momento de abstração, né, de concentração, não é isso? Mas eu acho que quando vocês conseguem estabelecer esse equilíbrio na biblioteca, para que ela seja também esse centro de encontro das pessoas, aí é importante. Para não virar só a casa onde tem livros, né? Como é que funciona para vocês, Marcele, essa questão de popularizar o acesso? Você até falando, né, fazendo esse comentário, você me fez lembrar exatamente disso, de como a gente vai, porque a gente tem diversos setores na biblioteca estadual, tem aquele setor para que o usuário se concentre, estude, tem a cabine de estudos, né? Então, assim, ele está ali concentrado, ele veio para estudar. Tem aquele usuário que ele vai ouvir uma música, estudar sobre cultura, mas ele vai utilizar o multimídia. Então, ele vai ler um livro em PDF, ele vai ler um e-book, ouvindo música, o estilo dele. Então, ele está ali no multimídia. Nós temos também um pátio, né? Tem um auditório, tem outros setores que... Tem um setor que não é silencioso, é um setor exatamente para conversação, para trabalhos, para workshops, para oficinas. Então, a gente precisa de ter. Mas, assim, a Biblioteca Estadual olha também, além de servir a comunidade dela, do entorno, né? A comunidade capixaba, ela também tem muito esse trabalho com as municipais, com as bibliotecas também públicas, né, do Estado. E a gente também leva esses dados também para os outros sistemas, para o Sistema Nacional, né, de Bibliotecas Públicas. Então, aquela biblioteca que não tem, né, esse espaço, ela procura fazer fora. Né? Então, ela está dando esse incentivo aí à leitura, né? Bibliotecas que fazem projetos em praças, né? Outros locais. Né? Então, de aproximar a biblioteca da comunidade. Exatamente. Então, assim, é uma democratização do livro. Bibliotecas, né? Além das paredes físicas. Além das paredes. Então, assim, as nossas bibliotecas capixabas procuram sempre soluções. O espaço físico não colabora, elas têm atividades fora também. Né? A gente percebe muito isso, fica muito contente com essas ações, né? Ok. Pessoal, então, é assim que nós encerramos a primeira parte desse quarto encontro da nossa ação Roda de Conversas, cujo tema central é a importância da leitura.
E nós estamos conversando hoje sobre a biblioteca como importante instrumento de incentivo à leitura. Eu tive aqui na primeira parte a Marcele Queiroz e a Júlia V. Argentina, e nós vamos voltar para o segundo bloco com a Fernanda, que é coordenadora do Sistema de Biblioteca Móvel da Biblioteca Pública do Estado, e com a Júlia V. E no terceiro momento, aí a Marcele volta também. Esse papo tá legal e o ideal para nós aqui é entender sobre como a biblioteca é importante para uma comunidade. Muito obrigado pela audiência de vocês. A leitura traz diversos benefícios para o desenvolvimento intelectual. Que é um instrumento valioso, é um instrumento precioso, porque através dele o aluno faz uma verdadeira viagem na sua imaginação. O aluno aumenta o seu recurso linguístico. O aluno aprende a ordenar o seu raciocínio lógico, aprende a se expressar melhor. Também desenvolve a criatividade. Então, a leitura, o mundo da leitura, é um mundo muito rico. Pessoal, estamos de volta para a segunda parte do nosso quarto encontro da Roda de Conversas, cujo tema é a importância da leitura. Hoje nós estamos conversando sobre a importância da biblioteca como instrumento de incentivo à leitura para a comunidade. Eu estou contando nesse segundo momento aqui com a Fernanda, que é coordenadora do Sistema de Biblioteca Móvel da Biblioteca Pública do Estado, e a Júlia V. Argentina continua com a gente, esteve aqui na primeira parte, e a gente vai receber aqui Fernanda, né, Fernanda? Isso. Tudo bem? Acendeu o incenso ali? Tudo bem. Relaxou, Fernanda? Tranquilo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Fernanda, qual é o importante papel do bibliotecário? O bibliotecário, como já foi dito, a gente tem o poder de disseminar a informação, mas também a gente tem um papel muito importante como agente cultural, que nesse caso, vou citar a Biblioteca Móvel, que a gente atua em 16 bairros da Grande Vitória, e são 2 carros. Cada carro atende 8 bairros. Então, de 15 em 15 dias, um bairro é visitado, e é feito o cadastro desses usuários e eles podem pegar até 2 livros emprestados. A pessoa sai de casa, vai no carro, o carro tem uma estrutura para receber as pessoas? Isso, o carro tem toda uma estrutura, com estantes, ele é adaptado, que é basicamente literatura, né? Que a gente leva para a comunidade. E ali ele fazendo o cadastro, qualquer pessoa de qualquer idade, ele pode estar fazendo e fazendo empréstimo dos livros. E a pessoa fica com o livro por quantos dias? Por 15 dias. Aí depois ele devolve e pega outros, às vezes sim, às vezes não, mas a maioria das vezes ele sempre pega outro livro. Ô, Fernanda, até para você, para te ajudar a relaxar, né, Fernanda? Né, Júlia? Você acompanha os carros nos bairros? Sim, sim, acompanho. Conta pra gente um caso assim que aconteceu, que você falou, caramba, isso é diferente para mim. Uma pessoa que chegou, queria fazer uma coisa que não podia. Como é que foi essa situação? Assim, a gente acaba criando um vínculo muito grande com a comunidade. Um vínculo afetivo, né? Sim, sim, todo mundo conhece. Então, assim, o carinho deles é enorme. E acaba que eles já, como tem uma rotina da semana, de 15 em 15 dias, eles já estão esperando a gente. Então, você acaba meio que fazendo, não morando no bairro, mas fazendo parte da comunidade. Eles respeitam muito o trabalho, apoiam. E, por conta da pandemia, como a gente teve que suspender o atendimento, eles nos cobram muito. Quando que vai voltar, se o projeto vai continuar. E a gente informa, né, por meio de e-mail, WhatsApp, que o projeto vai continuar. Só estamos aguardando, né, autorização para poder ir aos bairros novamente. Eu sei. E, assim, é um aprendizado muito grande. Porque... às vezes as pessoas pensam assim, poxa, eu não tenho acesso ao livro, é uma situação de comunidade, porque realmente são comunidades carentes. E às vezes as pessoas não têm dinheiro para comprar um livro. E alguns chegam lá perguntando se é pago. Eu falo, não, não é pago. Ah, moça, pode entrar? Pode ficar à vontade. Então ali ele pega o livro que ele quer, não é imposto nada.
ele lê o que ele gosta. E isso faz, como a Júlia me citou, faz com que ele volte. A pessoa fica quantos dias com o livro? 15 dias. 15 dias. É um tempo bom. E pode pegar quantos livros? 2 livros. 2 livros. E assim, a gente criançada tem ido? Muito. É mesmo? Eles gostam muito. É gibis. Eu falo assim que o sucesso é o Diário de um Banana. Então, às vezes tem até reserva, porque eles gostam muito. E eles vão. Às vezes pedem a mãe para fazer um cadastro também, porque aí são 4 livros que eles levam, né? Que podem pegar. Isso. E também a gente atua em eventos, escolas. A gente vai e mostra como que é o trabalho, né? É muito importante. E um dos trabalhos que eu achei muito interessante da gente ter feito foi com o pessoal do IASES. Eles até perguntaram, eram meninos que ficavam no semiaberto, e eles pediram para a gente retornar. Ele falou assim, poxa, isso seria muito importante para a gente. Iria ajudar muito. Então, assim, são experiências que a gente passa, que a gente leva para a vida toda e realmente mexe muito com a gente. Porque você pensa, poxa, com a leitura, com os livros, eu posso ajudar muitas pessoas. Inclusive aqueles que estão reclusos, né? Então, assim, são experiências que a gente vai levar para a vida toda. Legal. Engraçado, né? Sim. Bacana. Engraçado, né, Fernando? Só complementando a fala dela, porque ela fala com tanto amor, com tanta paixão, né, pelo trabalho que ela exerce, e dá para perceber, assim, que a comunidade abraça. Então, é como a gente falou no bloco anterior sobre a democratização da leitura, né, o acesso, né? Talvez se tivesse uma biblioteca ali física, eles teriam resistência de estar entrando, né? Acham que é algo muito distante. Como é um carro móvel, e aí a bibliotecária vai lá, conversa, se aproxima muito mais, né? Muito, muito. Criando vínculo e tudo mais. Então, acaba que eles, até não gostando de ler, faz cadastro para ler, não é mesmo? Nas últimas semanas, a gente fez um projeto Tudo Vai Ficar Bem, na qual a gente contemplou... Últimas semanas antes da pandemia? Não, agora em setembro. Isso. É um meio de que... Foi uma forma de carinho da biblioteca pública com os usuários assíduos, o que teve o maior número de empréstimo. E a gente elaborou um kit para eles, com livros, marcadores, bem legal. Selecionamos esses usuários. E quando a gente ligava informando, eles ficavam muito felizes. Poxa, muito obrigada. Para entregar em casa? Para entregar, isso. A gente foi até a comunidade, a gente ligou, marcou direitinho com eles. Eles ficaram muito felizes. Vocês pegaram por aquelas pessoas que já tinham ficha ali, que já tinham um cadastro. Aí olhamos a sua idade, né? Em relação à devolução, a frequência, tanto no carro 1 quanto no carro 2. E escolhemos esses. Foram 19 usuários. Ah, tá. E a gente foi, assim, era muita festa. Eles adoravam, agradeciam, perguntavam se o projeto iria continuar. E, assim, todo mundo que chegava, vocês voltaram, vocês voltaram. Eu falei assim, não, a gente só está fazendo uma ação para que a gente volte, que vocês vão saber que a gente vai voltar. E um caso interessante que teve, que eu falo que foi a cereja do bolo do projeto, foi um usuário do bairro Central Carapina, que ele mudou para a Bahia. E assim, eu entrei em contato com ele no telefone, eu não consegui, fui pelo Facebook, entrei em contato com ele, ele falou que infelizmente não estava morando mais aqui. Aí eu conversei, falei, né, que ele tinha sido contemplado com o kit, mas que eu queria muito enviar para ele na Bahia. Ele agradeceu demais, falou assim que onde que ele está morando não tem biblioteca e livros é muito escasso. Aí eu falei, não, eu vou enviar esse livro para você, o kit e alguns livros. Ele agradeceu muito. Aí ele até me perguntou, poxa, dona Fernanda, a senhora poderia me doar alguns livros? Eu falei assim, olha só, vai ser um compromisso que eu vou assumir com você. Uma vez por mês eu vou te enviar o livro. Por quê? É a minha maneira, mesmo longe, de estar ajudando ele. E ele agradeceu muito, falou que o tempo que ele foi usuário da biblioteca em Central Carapina foi muito importante para ele. Então, assim, o trabalho que a gente faz vai além... Né, de só emprestar livro, né? É o trabalho social também que a gente faz. Você, por favor, anota meu nome e endereço também. Tá bom. Ô, Júlia, veio depois Fernanda. O bibliotecário ser leitor de livros de literatura contribui para fazer essa interlocução com a comunidade, com as pessoas? O bibliotecário gostar de ler também? Você depois a Fernanda. Contribui, né? Lógico que não é uma obrigação. A gente
sabe que tem profissionais que não gostam de ler, né? Não é que não gostam, não tem o hábito da leitura tão constante, né? Mas tem outros que têm, assim, o hábito, são super assíduos com a leitura, com a literatura, e a gente sabe que isso facilita realmente, facilita a interlocução, a forma, os projetos, né? Para pensar os projetos, para realizá-los, né? A forma de abordar. Às vezes a pessoa chega sem saber muito o que ela quer ler, na verdade, né? Então, a gente tem como abordar a pessoa, o frequentador, e aí com uma simples conversa, né? Ir levando, e aí a gente descobrir o gosto dele, conseguir sugerir. E aí, quando a gente lê, a gente consegue, tem mais opções, né? Consegue ter uma variedade aí para estar opinando, né? E tudo mais. Lembrando que a gente sugere. Mas, claro, né, fica a opção e tudo mais. Tanto que a gente fala assim, se a pessoa começou a ler, não gostou do livro, não está atrativo para ela, devolve, pega outro. A gente tem que pegar e entrar na história, né, viajar, curtir mesmo, e não ler somente por obrigação. Por obrigação a gente sabe que a gente já tem muita coisa para ler por obrigação, né? Então a leitura tem que ser uma fonte de prazer, fluir, de lazer mesmo, né? Então, assim, para ser essa fonte de lazer, de prazer, da pessoa estar ali tranquila e querer ler um livro, ela tem que viajar naquela história. Então, se o bibliotecário também lê e consegue criar esse vínculo muito mais fácil com o leitor, né? Certo. Para a gente finalizar esse segundo bloco, essa segunda parte, Fernanda, por que essa paixão pelo que você faz? Rapidinho, Fernanda. Então, é muito enriquecedor, né? Porque você vivencia o que o outro passa. Talvez não seja a minha realidade, mas lidando com eles, você tem uma visão maior do que você pode fazer e o quanto o seu trabalho é importante para aquela comunidade, para aquele usuário, e que a gente pode fazer muita coisa, né? Conhecer a realidade facilita a forma como você vai fazer a intervenção nessa realidade. Sim, exatamente. Legal. É aquele sentimento, né, Fernanda, de nós fazemos a diferença, nós podemos contribuir com a função social, com a sociedade, com a comunidade, e fazer a diferença na vida delas, né? Igual com o menino que se mudou para a Bahia, né? Então, assim, a Fernanda, ele nunca mais vai esquecer dela, né? Da figura dela, aquela bibliotecária. Não, né? Aquela bibliotecária que me incentivou a ler, que me enviou alguns livros, um kit. Então, assim, ele pro resto da vida, com certeza, ele vai ser um leitor aí assíduo pelo resto da vida e com uma figura bem presente, né, dela. É isso mesmo. Pessoal, é assim que nós encerramos a segunda parte desse quarto encontro da nossa ação Roda de Conversa, cujo tema central é a importância da leitura. Lembrando que a gente está tratando hoje da biblioteca como um importante instrumento de incentivo à leitura, particularmente para a comunidade. Até agora eu quero agradecer pela audiência de vocês. Olhos e ouvidos atentos. As crianças prestam atenção nas histórias que são contadas. Fala mais uma vez o meu nome. Aí o anjinho cantou o nome pra ele. Vamos prestar atenção? Todo mundo, né? Bendita que não sabe o nome, mas vai ter que aprender. Vai lá na estrada dos anjos que o anjinho vai dizer. O projeto semanal é desenvolvido na Biblioteca Municipal há 6 anos. Ele é semanal. Toda terça nós temos esse encontro, né, com as crianças. Escola, se quiser agendar, pode ligar na biblioteca, que nós estamos aqui para recebê-los. As crianças passam a viver um universo ainda inexplorado por elas. Esse estudante até contou uma das histórias que aprendeu e se divertiu bastante. Andei, cansei e sentei. Depois andei. Foi bom e engraçado. No meio da história eu dei uma risada. Foi bem legal. Quem já tinha vivido a experiência voltou e se divertiu com os colegas. Foi a mesma coisa, contou as histórias, cantou a musiquinha do Anel agora. E o seu colega participando ali, o que você achou? Bem engraçado. Depois de ouvirem histórias, os meninos vão passear pela biblioteca. O objetivo é incentivá-los a virem fazer a carteirinha e passarem a ler mais livros. O porquê da biblioteca? Porque que ela está em contato direto com os livros. Então, assim, a gente tenta
unir o útil, né? E o agradável, que seria a música, né? E pelo que vocês percebem, o resultado é muito bacana, que a gente sempre vê, eles ficam animados. Eles gostam bastante, é bem gratificante para nós. Pessoal, então, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso quarto encontro da Roda de Conversas, cujo tema é a importância da leitura. Hoje nós estamos falando aqui da biblioteca como um importante instrumento de incentivo à leitura, principalmente para a comunidade. Tivemos aqui a Marcele Queiroz, que é diretora-presidente da Biblioteca Pública do Estado do Espírito Santo, a Júlia Argentina, que é delegada do Conselho de Biblioteconomia, e a Fernanda, que é a coordenadora do Sistema de Biblioteca Móvel da Biblioteca Pública do Estado. A gente vai para essa terceira e última parte com a Marcele Queiroz e com a Fernanda, para a gente falar do seguinte. Marcele, biblioteca na era digital, como é que está funcionando? As bibliotecas, elas, como eu tinha dito, né, elas precisam de unir, né, a tecnologia, porque a tecnologia está aí, né, está todo mundo usando, e elas podem também aproveitar, né, para disseminar também a informação, incentivar a leitura pela tecnologia. Elas têm, né, tendo um espaço, um computador, um espaço multimídia, elas podem oferecer acesso ao digital, plataformas, ensinar também, né, passar plataformas, endereços de plataformas de aprendizagem, através de voluntariado também. Muitas vezes nós temos aquele usuário que tem aquele talento, né, e que pode ajudar, e que para ele também vai ser bom, né, poder ajudar também a comunidade. Então, ele oferece, né, um curso de alfabetização, um curso introdutório de informática. A biblioteca também pode fazer parcerias, né, com ONGs, com outras empresas, para também oferecer, juntamente com elas, serem um centro de empoderamento digital, né, dessa comunidade. E, assim, novamente, reforçando essa importância da biblioteca pública, dela existir para que ela faça convide essa comunidade, né, convide essas pessoas, né, para que elas aprimorem, né, a formação, né, o estudo delas, né, através, né, da tecnologia que está na biblioteca. E a biblioteca, o oferecimento da tecnologia tem que ser para a formação, né, para a formação, para a cultura, para a educação. A gente também sempre firma isso como biblioteca pública, biblioteca municipal, para que ela não seja também só uma lan house, né? Eu sei. Entendeu? Então, assim, para que ela também, através da tecnologia, a gente também mostra ao usuário, ensina o usuário que ele se aproveite dela de forma construtiva, que ele possa, né, estudar mais ainda, ser mais um meio, né, para estudar. O acesso remoto também ao acervo, né, online, né, o acervo da biblioteca também, né, as bibliotecas hoje em dia, né, se aproveitando, né, da tecnologia, utilizando, né, a tecnologia, um sistema hoje de biblioteca muito importante, né, para gerenciar todos os setores, todas essas atividades, né, da biblioteca. Ô Marcele, eu vou voltar com a Fernanda e depois eu queria que você falasse para nosso espectador sobre uma ação específica que vocês desenvolveram ou que estão desenvolvendo agora durante a pandemia. A gente ainda está num momento muito sensível, né, dessa questão, ainda tem um número grande de mortes no Brasil, apesar da gente perceber uma certa abertura, as pessoas estarem nas ruas, à noite, nos bares e tal, mas ainda demanda muito cuidado. Então, depois falar de uma ação. Ô Fernanda, qual a importância da biblioteca na formação de novos leitores? Então, eu vejo que é como se fosse uma mudança, né? Que ele possa ter uma esperança, porque, às vezes, o acesso à informação é muito precário. Não é todo mundo que tem acesso à internet, que tem acesso a um livro. Então, assim, em relação à biblioteca móvel, eu vejo como um meio em que eu possa estar ajudando também. Em relação à biblioteca pública, como a Marcele citou, tem os espaços, tem o multimídia, onde são oferecidos cursos de introdução. Então, isso também ajuda muito,
porque nem todo mundo tem acesso à internet. E, de certa forma, eles ainda procuram muitos livros para estar estudando. Então, assim, essa junção, ela é perfeita, porque tem os livros, tem o espaço, e a biblioteca oferece a internet para que ele possa também estar estudando, né? Está tendo acesso, fazendo algum curso. Estudando para curso de formação geral. Isso, Né? Pré-vestibular, para concurso. Então, assim, os dois caminham juntos, né? Para a formação desse leitor, desse profissional também. Marcele, depois, Fernanda, um projeto, uma ação que a Biblioteca Pública está desenvolvendo nesse momento, ou que desenvolveu voltada para a pandemia, no momento que é aconselhável, que foi muito mais exigido, né, das pessoas, muito mais cobrado, que praticasse o distanciamento e o isolamento social. Uma ação que foi desenvolvida para que as pessoas ficassem em casa, por favor. Nós fizemos uma ação, pensamos numa ação para a população, né, capixaba, e que envolvesse também as bibliotecas, porque da mesma forma que a biblioteca esteve, né, fechada, suspensa, outras bibliotecas municipais também. Então, essa campanha se chamou Quarentena Literária. Olá, pessoal. Eu me chamo Marcele Queiroz, sou bibliotecária e gerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo, e tenho um recado muito legal para vocês nesse período de isolamento social. A Secult, juntamente com a Gerência de Bibliotecas Públicas, abrem a campanha Quarentena Literária para a população de todo o estado. Convidamos você, morador do Espírito Santo, a gravar um vídeo de até 3 minutos, que estimule a leitura e marcar nas nossas redes sociais. Sortearemos 30 participantes em todo o estado, que ganharão kits de incentivo à leitura. Capricha no recado e incentive a leitura. Leia, ame, indique para todo mundo. Então, essa campanha é uma campanha para que as pessoas continuassem em casa, e o objetivo foi que elas fossem também, assim, se sentissem protagonistas. Não só, a gente não queria ver só o escritor falando sobre a leitura, mas qualquer pessoa, de qualquer lugar do Espírito Santo, com a ajuda das bibliotecas. Então, a campanha Quarentena Literária, ela está ainda no ar, ela vai até o final da pandemia. Nós vamos fazer a premiação a esses usuários que fizeram... É outubro agora, né? É outubro? É outubro, ou se a pandemia continuar até a gente... Então, a gente está querendo estender até dezembro, ou no ano que vem, fazer essa entrega de kits, né, de incentivo à leitura para quem marcou a biblioteca, para quem produziu um vídeo de incentivo à leitura. E a gente pediu também ajuda às bibliotecas. As bibliotecas, além delas estarem também ajudando, elas também estão concorrendo. Então, a biblioteca que mobilizar mais a comunidade também vai vencer, também vai ter uma homenagem, né, uma premiação. Então, foi a forma que a gente encontrou, nossa principal ação da pandemia, para o incentivo à leitura de todos, né? Biblioteca, usuários, né? Escritores, né? Até para a gente fechar esse encontro aqui, nós criamos um canal aqui dentro do nosso projeto chamado Paixão pela Leitura, com o professor Pereira, que a gente pesquisa nas bibliotecas. Esse canal já tem mais ou menos uns 45 dias. Nós pesquisamos nas bibliotecas da região aquele livro que é comum a todas as bibliotecas. Aí a gente vai, normalmente eu pego livros que eu já li, releio, e aí eu faço a dica de livro e a gente divulga nesse canal. Aí com todas as orientações para que as pessoas, ao sair de casa, usem a máscara, usem o álcool em gel. Parece que não está podendo ficar nas bibliotecas, né? Permanecer, pegar o livro e ir embora. Então esse canal está dando muito certo. Sugerir para que as pessoas peguem o livro e leiam em casa. Olá, pessoal. Nos próximos dias estaremos chegando até vocês com o canal Paixão pela Leitura, com o professor Pereira. Nosso objetivo com esse canal é, num primeiro momento, aproximar estudantes e professores que estão estudando e trabalhando em casa das bibliotecas públicas municipais e do acervo de livros de literatura que estão constando nelas.
A partir da escolha e leitura desses livros de literatura, nós vamos gravar vídeos e divulgar aqui no canal Paixão pela Leitura, para que estudantes, professores e seus familiares se sintam estimulados para pegar esses livros na biblioteca e fazer a leitura, uma leitura prazerosa, no momento que você tiver um tempinho em casa. Claro que para sair de casa e ir até a biblioteca pública é preciso atender e cumprir as medidas, de segurança sanitária, que são orientadas pelos profissionais da área de saúde. Usar máscara durante o trajeto, evitar grupos de pessoas, evitar aglomerações. E lá na biblioteca, a gente está sabendo que as bibliotecas, as pessoas não estão podendo ficar na biblioteca. Então você só vai chegar, pegar seu livro, trazer para casa e fazer aquela leitura num tempinho que você tiver livre, fora do horário de estudo para os estudantes e fora do horário de trabalho para os professores. Olha, além dos vídeos com dicas e sugestões da leitura de livros, nós vamos também sugerir para vocês, ao longo das semanas, alguns comportamentos e alguns cuidados que nós todos deveremos ter com os livros, no sentido de cuidar melhor do livro, de não riscar o livro, não rasgar, não rasurar, e também algumas dicas de como você adquirir o hábito da leitura, para quem ainda não tem esse hábito, e para quem já tem, de como manter esse hábito da leitura. Então, além das dicas de livros, das sugestões de livros, nós vamos também sugerir alguns comportamentos que consideramos adequados para que você passa a ser leitor e permaneça como leitor. Qual o objetivo maior dessa proposta nossa do canal Paixão pela Leitura? Primeiro, é claro, estimular o hábito da leitura e estimular as pessoas a fazer a manutenção desse hábito da leitura, ler cada vez mais. E um outro aspecto importante, pessoal, é iniciar e manter o vínculo com as bibliotecas públicas. Nós entendemos que a biblioteca pública é o instrumento cultural mais importante que uma comunidade pode ter. Então vamos fortalecer esse vínculo com as bibliotecas. A gente pega, por exemplo, a Biblioteca Pública aqui de Linhares. Tem em torno de 25 mil livros à disposição da população. E ali onde mora o conhecimento, é dentro das paredes da biblioteca, nas estantes das bibliotecas, onde ficam os livros, é que mora o conhecimento. E nós precisamos investir no conhecimento para que tenhamos uma sociedade muito mais interessante para a gente viver, para nossos filhos viverem e para nossos netos viverem no futuro. Olha, pessoal, o canal Paixão pela Leitura, comigo, o professor Pereira, está quentinho, saindo do forno. É assim que nós encerramos o 4º encontro da nossa roda de conversas com o tema A Importância da Leitura. Nós conversamos nesse 4º encontro com a Marcele Queiroz, que é diretora-presidente da Biblioteca Pública do Estado do Espírito Santo e diretora do Sistema de Bibliotecas Públicas, também do Estado, com a Júlia V. Argentina, que é delegada do Conselho de Biblioteconomia, e com a Fernanda, que é coordenadora do Sistema de Biblioteca Móvel, ligado à Biblioteca Pública do Estado do Espírito Santo. O tema central desse 4º encontro foi a biblioteca como importante instrumento de incentivo à leitura. Lembrando, pessoal, que essa ação, Roda de Conversas, faz parte do nosso projeto Literatura no Bairro, que foi aprovado pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet, em 20/11/2019. E nesse projeto nós deveríamos desenvolver 60 ações de incentivo à leitura nas escolas públicas, 60 ações presenciais. Por causa da pandemia, nós conseguimos autorização para desenvolver algumas ações à distância, considerando a permanência de estudantes, professores e familiares em casa durante esse período de pandemia, por causa do necessário e importante afastamento e isolamento social. Eu quero agradecer as meninas que vieram de Vitória, a Júlia veio de Cariacica, quase 800 quilômetros de Linhares, com essa boa vontade e essa paciência para participar aqui com a gente. E quero agradecer vocês também pela audiência. Muito obrigado. Foi um dia especial para esta criançada. Sentadinhas no chão, elas ouviram atentas a contação de histórias e viajaram na imaginação. Foi por ali. Mais uma vez, o jacaré se aproximou do peixe, olhou bem para ele, abriu o seu bocão e...
A ideia é despertar nessas crianças o gosto pela leitura. Maria Helena não perdeu um momento da narrativa. A estudante, aos 8 anos de idade, adora ler e até escrever histórias. Tem várias histórias legais que faz as histórias, faz eu ficar feliz. Eu gostei de livros desde Feitio 3. A atividade é promovida pela Biblioteca Pública Benedito Leite e faz parte da campanha de incentivo à leitura, que traz o tema Dia de Ler, todo dia, por um Maranhão de leitores. A campanha mobilizou cerca de 46 municípios maranhenses. A ideia é estimular em todo o estado o hábito pela leitura e assim formar no Maranhão uma geração de pessoas apaixonadas pelos livros. A leitura transforma, mas para a leitura transformar tem que ser feito todo esse trabalho que as bibliotecas, os pedagogos, enfim, os mediadores de leitura fazem com o livro e com a leitura para poder tornar cada vez mais o livro, o texto, principalmente o literário, mais atrativo. Nessa quinta-feira, os estudantes de escolas públicas visitaram os acervos, assistiram a palestras e exploraram o universo dos livros. Que tipo de coisas boas a leitura, o livro traz para a gente? Ela traz a nossa criatividade, ela abre mais a nossa imaginação e mais a nossa mente também. No momento que você lê, você se apropria de conhecimento, você viaja para outros mundos, você convive com outras histórias, outras vidas, então daí você passa a compartilhar essa vida com as outras pessoas. Eleni veio à Biblioteca Pública participar da campanha de leitura, ter mais uma vez um encontro com a imaginação e com o conhecimento. O que o livro traz de bom para a gente quando a gente lê? Imaginação e muitas coisas boas, porque esse aqui me dá inspiração em tudo.